As grandes queimadas e o prolongado período de estiagem têm gerado preocupações crescentes entre especialistas e consumidores, especialmente em relação ao impacto no preço dos alimentos. Com a agricultura sendo uma das atividades mais afetadas por essas condições climáticas extremas, a economia rural enfrenta desafios sérios que podem reverberar em todo o país. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é a composição de preço e o que o consumidor vai perceber daqui para frente. Nós estávamos com um período bastante condicionado a um índice inflacionário, que seria o teto da meta, baseado no início do ano. Esse teto da meta é baseado num indicador, num índice medido pelo IBGE, chamado IPCA, é o Índice de Preço Consumidor Amplo. Significa dizer que esse daí é o balizador de preço ao mercado. Hoje, com todo esse fenômeno, não só da estiagem, como também as queimadas, estão fazendo uma pressão muito grande, não só nos estoques, tá, de alimentos, que são basicamente commodities, como também na composição, tá, na composição de preço. Hoje, praticamente 20% do IPCA é preço de alimento. Os produtos mais vulneráveis incluem grãos, como arroz e feijão, além das hortaliças e frutas. O aumento dos preços desses itens impacta diretamente as famílias, especialmente aquelas de baixa renda, que já enfrentam dificuldades financeiras. Que alguns itens estão com uma elevação de preço, não só no Brasil, como internacional. Nós temos a obrigação de analisar o cenário também internacional, que o Brasil ele é um fornecedor mundial de commodities. E a partir desse momento, nós vamos perceber que as queimadas afetaram bastante e nós vamos ver preço de açúcar subindo muito. Tá? Nós vamos ter também, não só na composição do território, principalmente paulista, de plantio de cana-de-açúcar, então a gente vai perceber isso daí. Hoje nós temos, né, até agora, uma elevação muito substancial de café. O café, na verdade, só o mês passado subiu quase 7%. E no ano, preços internacionais, isso é preços de hoje, de 80%, nós tivemos um aumento do preço da saca. E isso faz com que a gente tenha uma pressão inflacionária interna também substancial. Entre esses itens, nós temos também batata, nós temos óleo de girassol, também com grande amplitude de crescimento, suco de laranja, tudo ali em decorrência não só da condição de fornecimento mundial do Brasil, como também voltado à estiagem muito extensa, em amplitudes muito assim severas, e também as queimadas fazem muita particularidade na influência desses aumentos inflacionários, tá? Por outro lado, o que a gente imagina? A gente imagina de que a cesta básica deve subir em média 6 a 10% nesse cenário bastante difícil, e as condições de mercado vão ficar cada vez mais severas daqui para frente. O que a gente precisa? Precisamos de chuva, tá? Precisamos de chuva para tentar atenuar, mas hoje não só a questão de safrinha, com alguns alimentos estão agora na entre-safra e já em condições prejudiciais justamente por esses motivos que eu comentei. Diante desse cenário alarmante, surgem questões sobre a eficácia das políticas públicas voltadas para a mitigação dos efeitos das queimadas e da estiagem na agricultura. Muitos especialistas defendem que é necessário um olhar mais atento para essas questões climáticas e suas consequências econômicas. Mais de 20% do preço já foi elevado. Automaticamente, isso nós estamos falando desse universo, de todos os alimentos. Então, no meu ponto de vista, houve uma falha de interpretação e uma ação tardia. O governo federal, tendo em vista um cenário tão difícil de ser, vamos dizer assim, interpretado, entendeu de que seria uma ação cíclica. E, na verdade, nós estamos vivendo um dos piores momentos, das piores secas. 55% do território nacional está sob efeito da estiagem, o que no Brasil, que tem acordos internacionais e tem que cumprir esses acordos internacionais, automaticamente você já percebe de que a inflação dentro do Brasil deve subir sobremaneira. Então, no meu ponto de vista, uma ação correta
era, lógico, né, ter a interpretação desses números para poder, antemão, sair com essas ações, despender recursos para que não houvesse tantas queimadas, não só no estado de São Paulo, como a nível Brasil, e automaticamente tentasse, né, nesse momento, investir recursos para que a gente não tivesse tanto problema com os estoques desses alimentos. Com o aumento dos preços dos alimentos, muitas famílias se veem diante de um dilema complicado. Como substituir itens essenciais que se tornam inacessíveis? A realidade é que, para a maioria das pessoas, encontrar alternativas viáveis e ter criatividade para substituir alguns alimentos se torna um processo difícil. Nós estamos falando desde suco de laranja, a batata, arroz e feijão. Nós estamos falando de carne. Então, o que a gente percebe? E por isso da gravidade, tá? Se a gente for eleger um item para ser substituído, sem dúvida nenhuma, a gente poderia estar abrindo mão, mas em sacrifício, tá? Não é um item automaticamente elástico, é um item, na verdade, inelástico, aquele que, na verdade, você observa que você precisa dele para poder compor a sua cesta, a sua condição de rotina, né, de alimentos, não só diário, como também mensal. Então, nós estamos vivendo um momento bastante complicado, voltado a uma condição que nós não temos sinalização de melhora, tá? O que a gente tem é uma sinalização de piora. Piora em qual sentido? No sentido de que não haveria tempo para repor os estoques, a inflação deve atingir grande parte da cesta de alimentos, digo eu que muito mais de 70%, e as condições de sacrifício que uma pessoa, para poder substituir esses alimentos, tem, sem dúvida nenhuma, vai ter que ter um grau de muita criatividade. À medida que o debate sobre mudanças climáticas se intensifica, fica claro que ações concretas são necessárias para proteger não apenas o meio ambiente, mas também a economia e o bem-estar da população. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia.